Cavaleiros, precisamos falar sobre o elefante na sala, certo? Um novo capítulo na história da icônica Ferrari com o lançamento da Ferrari Luz, que traz, acho que a maior polêmica que a gente já discutiu aqui nesse canal, nesse ano, pelo menos, se não no ano passado, não sei, não, o ano passado teve a Jaguar. O ano passado teve a Jaguar. O que aconteceu com a Jaguar? Morreu. E aí eu te pergunto, será que a Ferrari vai morrer também? Ó, vou fazer o seguinte. Eu ainda não vi os detalhes, ok? Porque eu vi o lançamento do carro naquela dose homeopática que eles estavam lançando. Eu vi o interior. Aí eu falei, vou gravar vídeo. Não, peraí, segura, porque esse interior aqui ele tá revelando talvez um carro que vai ser mais estrondônico. Estrondônico existe? Estrombólico? Não, tem que ser uma palavra que ainda não existe, entendeu? Porque aí ela vai ser assim um quebra de paradigmas, né? Que faz jus ao carro, sei lá. Então eu comecei a ver, eu falei, não, vamos segurar. E agora parece que eles lançaram o carro, tem piloto de Fórmula 1 dirigindo um carro elétrico, tem o interior, ponto de atenção, tem o exterior, tem as ações da Ferrari e tem até comentários de ex-diretores aqui, tudo nesse vídeo. E no final eu consolido o meu achismo como entusiasta aqui para vocês no final desse vídeo. Primeiro, vamos assistir junto a um react que eu vou fazer aqui a Ferrari Luz. Valendo! Vamos ver juntos. Vocês já viram as fotos do carro? Eu também já vi algumas, mas confesso que foram o quê? 2 ou 3 fotos ali no WhatsApp. Um monte de gente me mandou, na verdade. Aí eu falei, calma aí, eu preciso gravar isso. Vamos fazer tudo junto. Então o carro primeiro, ele é azul, ele não é vermelho, já chama atenção. Aí por cima parece parece o quê? O que parece isso, irmão? Eu ia falar um sabonete, né? Por quê? Porque carros elétricos, né? Eles precisam do máximo de aerodinâmica, de coeficiente, porque as baterias até hoje têm uma baixa densidade energética e todo o suco que eles podem extrair de eficiência, principalmente nas formas aerodinâmicas, eles são extraídos. O que torna quase todo carro elétrico, independente se é um carro europeu, chinês ou uma Ferrari, que é europeu também, todos os carros elétricos são meio que parecidos, iguais, porque eles são muito limitados pelas formas externas. E você acha que isso não vai influenciar no design de uma Ferrari 100% elétrica? Lógico que vai, cara. Então, e esse é o risco, é aqui que mora o perigo, né? Olha lá, aí olhando o carro de frente, a gente tem essa frente do estúdio de design olha. E aí assim, ó, eu já vi isso aqui, cara. Que, assim, você tem as lanternas quádruplas dentro de um nicho, né? Muito clássico da Ferrari isso. Mas, assim, simplificados ao máximo, com aquele estilo minimalista, lançado talvez no início do século pela Apple, né? Quando lançou o iPhone, onde a tela era o principal elemento de interface humana e, portanto, como só tinha a tela, você não precisava ter mais nada. Quem sabe um botão, depois eles eliminaram o botão, né? E eu sei que o interior desse carro também teve muita inspiração de um ex-engenheiro de design da Apple. Aí a gente tem na frente aquela face da Ferrari mais moderna, que na verdade tira a semblante, né? A semelhança a uma face humana, tirando os olhos redondos, tal, deixando essa visão mais de robô. E de novo, uma face, olha lá, alguns aros de radiador. Aqui tem um extrator, nossa, na porta. Ó, a parte de arrefecimento aqui parece, isso aqui parece um duto de saída, né? Só que ele tá na porta. Interessante isso. Isso é novo, né? Geralmente você tem a captação aqui na frente. Depois... o carro é 4 portas, né? Então, assim... geralmente você tem como o motor é central traseiro, né? Nas outras Ferraris a combustão, os dutos estão aqui na frente. Primeira vez que eu vejo um duto na porta numa Ferrari, né?
parece que a porta é suicida, né? A porta traseira parece que isso aqui é a maçaneta, né? Ferrari sempre... Olha, e bacana o estilo da maçaneta. Maçanetas de Ferrari sempre foram diferenciadas. Nunca foi aquela alça, era sempre um triângulo, um dedo que você ia lá ou os caras escondiam o negócio embaixo de um acesso ali de um painel. E agora nós temos o quê? O que é isso? Eu nem sei se isso é maçaneta, eu acho que é. Mas vamos continuar. A roda terrível. Cara, a roda, assim, no estilo minimalista, mais simplista possível. Olha lá, vamos voltar aqui nesse... Roda horrível, horrível essa roda. Ferrari sempre trabalham com o esquema de 5 pontas, 5 aros nas rodas, né? Ó, eu tenho aqui a F50, a F50 tem um pentagrama, tudo bem, o aro é duplo, mas sempre nesse estilo de uma estrela de 5 pontos, ou um pentagrama do capeta, do demônio, se você preferir, né? Enfim, sempre Ferraris trouxeram alguma leitura desse... Eu ia falar pentagrama? Não, qual que é o... Pentágono. Deste pentágono. E de todos os pentágonos já desenhados pela Ferrari, esse daqui é o mais sem graça. Isso aqui podia ser uma roda aftermarket de Honda Fit, assim, ó, que você comprou no brechó, entendeu? Não podia? Lógico que podia, cara. A roda original do Honda Fit é mais bonita. A roda original do Honda Fit é mais bonita. E qual que é o problema do Honda Fit? Puta carro também. Se pá, até mais carro com mais pedigree do que isso que nós estamos vendo até agora. Calma, fica comigo no vídeo. Fica comigo no vídeo. Olha lá. A música de elevador. Olha lá, falei, porta a suicida. Aí a gente, cara, entra no interior. E aqui eu preciso traçar alguns elogios a esse interior, porque tem coisa de bom gosto. O carro é 5 lugares, cara. O carro é 5 lugares? Cara, a gente teve o quê? A 308 GT4. Nós tivemos a FF, a gente teve 456, tiveram algumas 2x2, né? A gente teve lá também na década de 60 algumas 2x2, né? 250 GT Luxo. Só que nenhuma 5 lugares, cara. Não. Puro sangue. Outra que é puro sangue é 2 lugares, né? 2 mais 2, né? Mais dois, é. Outra quebra de paradigmas aqui da Ferrari, né? Olha lá, ar-condicionado para os ocupantes na traseira. Eu gosto de alguns elementos desse interior, ok? Alguns elementos desse interior lembram elementos antigos de Ferraris ali, por exemplo, de 308, que nem eu já citei. Lembra aqueles volantes antigos da Momo, né? Uma peça única de alumínio aqui usinada. Existem coisas muito boas nesse interior, tá? Existem coisas muito boas nesse interior, né? Nós temos aqui o display do carro, né? Ainda com os elementos circulares, né? Eu não vou ter contar giro de motor, que sempre foi o maior elemento de um painel, de um dashboard de uma Ferrari. Isso não é mais relevante, porque o giro do motor ele gira conforme basicamente a velocidade da roda, se tiver alguma caixa de redução ou não, né? Mas o motor elétrico ele não é limitado pelo giro, né? E alguns elementos foram muito bem planejados. Entretanto, isso daqui, uma Ferrari, costuma ser um artigo de luxo, com um markup muito alto. E você não espera elementos minimalistas em artigos de luxo, ok? Elementos minimalistas trazem essa ideia de produção em massa. Quando você trabalha em produção em massa, você perde a exclusividade. É por isso que você gasta hoje 200 mil euros num relógio
da Patek Philippe, que vai marcar as horas. Só que lá dentro você tem um mecanismo extremamente exclusivo, extremamente intricado, certo? Que traz essa exclusividade, e aí você diz para cada um aí se isso vale ou não, né? E a Ferrari estava mais próximo deste nicho de carros exclusivos, com máquinas ainda mais exclusivas, com origens de Fórmula 1, aqui no caso um V12, né? Nem a FF, quando foi lançada, né? Falaram, nossa, que absurdo. A FF, meu amigo, tinha um V12. E aqui eu já vou botar uma máxima. Vou botar uma máxima para você. Os V12 são desculpas perfeitas para qualquer ousadia. Ouse o quanto quiser. Produza o primeiro SUV de uma Ferrari. Sacrilégio. Ferrari, carro de corrida, SUV, mas põe um V12 nele. Você entende? Funciona, entende? E lembra que o primeiro motor que o Enzo Ferrari foi lá no banco pegar empréstimo para produzir foi um V12, certo? O Colombo era o nome do projetista. Colombo, sobrenome, na verdade, né? Aqui eles ousaram, mas não tem o V12. Enfim, continuando, eu vou soltar essas filosofias. Gostei muito desse volante, tá? Isso aqui, se fosse um volante protótipo que vai seguir uma linha, né? Eu fico imaginando a carga desses botões, assim, ó. Se os caras acertaram no mecanismo da mola que dá o espaço entre o modo dry e o modo sport, se quando você vira, o negócio faz um tec, um ruído, um barulho, uma mola que volta o movimento, isso é importante nessas máquinas, né? E eles perderam isso quando eles fizeram aquele volante touch lá da SF90, por exemplo, que eu já gravei vídeo aqui no canal, inclusive, né? Então eu fico muito curioso para saber se os caras acertaram isso, né? E o restante, né, o desenho, ele é interessante por um protótipo que pode servir de inspiração para um volante para ser fabricado em massa, em Ferraris aí, que são inspiradas nessas formas, né? Mas não talvez essa como forma final, ok? Como protótipo isso funciona muito bem. Aí nós temos esse painel central, que também foi o cara da Apple, né, que foi contratado aqui para fazer a interface humana dentro da LUT, né? Gastou muito tempo nessa parte da multimídia, né, com esse mecanismo de você inclinar a tela para os outros ocupantes. Veja que não interessa aqui mais aquela visão focada para o motorista, para o piloto, né? Muitos comparam Ferrari com carro de corrida. Isso já começa a virar em segundo plano. Você já começa a botar alguns instrumentos do carro para o restante dos ocupantes, dos 5 ocupantes, pela primeira vez na história. Aí temos essas saídas também, né? Os difusores de ar redondos, né? Lembrando aqueles difusores de aeronave, só que numa peça única de alumínio, buzinada, bonita. Gosto muito disso, gosto muito disso. E o restante minimalista, né? Alguns detalhes brilhantes ali ao redor ali do aro. Olha lá. E assim, a interface, né? Os instrumentos, o grafismo, a tipologia sem serifa, os elementos aqui divididos, classificados por cores, com pesos diferentes, trazem a mesma visão que você tem aqui, ó, na tua tela inicial do iPhone, né? E a serifa é uma forma de você trazer a letra ou ao número um rebusque, entende? Um adereço estético desnecessário, mas belo ao mesmo tempo, entende? Você pode fazer a grade do seu condomínio sendo uma barra reta, sem nenhum adereço, ou você pode terminar com algumas voltinhas, simulando, por exemplo, umas folhas, né? Essa é a diferença do rococó para o minimalista, né? De novo, não combina muito isso com um carro exclusivo, né? Que eu estou filosofando, mas eu acho que vocês estão entendendo. Olha lá, os 5 lugares,
Os bancos não são os bancos... Cara, o carro por cima, você não sabe nem onde que é a frente ou a traseira, né? De tão simplificado que ficou o carro. Aí parece que ele tem uma asa aqui na frente, né? Mas não para gerar um downforce, porque na verdade eu acho que eles vão estar muito mais limitados pelo arrasto aerodinâmico do que criar um downforce num carro que já deve pesar mais de 2 toneladas, né? A traseira horrível, essa traseira ela é ridícula, parece um aspirador junto com um robô do iRobot, lá do Will Smith. Esse filme é velho, né? Revelou R8. Que revelou, é verdade. Mas o R8 era elétrico, ele tinha umas rodas, né? Que na verdade eram bolas, né? Que coisa louca aquilo. É verdade. Olha só onde a gente chegou, né? É onde chegou o R8, né? Enfim, você percebe que a gente não está falando mais de carro, a gente não está falando de motor, potência, número de cilindros, ronco, números em pista. Interessa o número em pista desse carro? O que vai comprar esse carro para... Já vamos falar disso, calma. Vamos lá. E aí nós temos essas lanternas horríveis. E é isso? Olha lá. E agora uma visão geral do carro, né? Aqui pela frente. Cara, tira o ícone da Ferrari desse carro. Esconde ele. Me diga, que marca é esse carro? Qualquer uma, velho. Esse carro podia ser de qualquer montadora, velho. Não existe um elemento... Não, peraí. Não existe a roda pentagrama, a asa ali na frente, é isso? Eu gostei dos limpadores de para-brisa assim na lateral, interessante isso. Veja que eu tô tentando ser o mais neutro possível. O mais neutro possível. E a gente vê assim que a aerodinâmica, assim como todo elétrico, né, ditou muito das formas externas desse carro. Né? Ferrari Lute termina com um cavalo. Aí vamos para um outro vídeo que é do Leclerc e do Hamilton andando pela primeira vez. Eu vi assim 10 segundos desse vídeo. Olha lá, uma pista. E aí assim, torque instantâneo do carro, o carro balança. Ferrari Lute, a apresentação. Então ele está falando de sensação, momentos. Esse é o atual chairman da Ferrari, né? O John Elkann. Vamos lá, vamos ver. Sensações, momentos que eles trabalharam no carro. Ele está falando de vibração, né, num carro elétrico. Ponha para mim agora o vídeo da Ferrari 812 no túnel. Até a voz fica fina. Porcodinho. Agora põe pra mim o vídeo de eu dirigindo pela primeira vez o BYD. Tá. A posição é meio alta. O bagulho é louco. Electrics.
Agora eu pergunto para você, a Lute tá mais perto de qual carro? Essa é a parte da experiência. Se você nunca dirigiu um V12, se você não teve esse privilégio na sua vida, seja como passageiro ou seja até pilotando, é difícil opinar. Eu tive a oportunidade de dirigir os dois mundos. E eu posso dizer que a minha expectativa em relação à Lute está mais próxima do BYD. Isso dito, vamos continuar aqui porque o head global de produto, toda vez que você vê a palavra produto numa montadora, não é sobre carros. Não é sobre carros, meu amigo. Não é sobre carros. A completely new Ferrari. We felt strongly that you should have a sense that there was. Eu já venho falando disso aqui. Lembra daquilo que eu falei no vídeo do Mustang Dark Horse? E aí eu falei com aquela linguagem de marketólogo, de montadora. Não, porque o produto Dark Horse, eu falei, não, cara, como assim, cara? Isso aqui não é um produto, isso aqui é um Mustang, velho. Isso aqui é um cavalo preto, entendeu? Isso aqui não é um produto. Isso aqui é um produto, entende? Fabricado em massa, enfim. Coherent singular design. Um design singular. Luce in Italian means light. Luce significa luz. Ah, fala sério que você tava com essa cara, meu amigo. Ah, não. Olha pra cara do cidadão, velho. Justo. The design is very, very different to whatever we've seen from Ferrari in the past. Então, um design muito diferente do que a gente viu no passado de Ferraris. Towards the future and to E é innovate. muito parecido com Ferrari. You can tell that's very Ferrari. The car. Peraí, volta. The car is the aggregation. You can tell that's very Ferrari. Essa linguinha. Chama o cara do Metaforando aqui, velho. Essa linguinha, depois da afirmação, você pode afirmar que isso é muito Ferrari. Aí ele termina e tem uma linguinha. O que significa isso aqui? Como é que é o Vitor? Eu não sei, velho. Eu posso estar enganado. Eu estou embasado. Car is the Talvez não. aggregation of. Ah, outra coisa, né? Porta de BMW i3. Muito interessante para um carro protótipo, para um carro conceito. Na prática, você desce do shopping de estacionamento, você abre as duas portas e você não consegue sair, velho. Você tá preso, velho. Você entende? Na prática, é uma bosta. Hundreds of products. E esse era o cara da Apple, se eu não me engano. It's Hã? coherent and feels singular. and Então, is a falando point de of view. coerência, de design singular, único. Speak to each other. Não, They need to kind of discordo communicate completamente. the same message. I Discordo love it completamente. back to having more physical buttons. Então eles voltaram. Então, ó, o piloto de Fórmula 1 tá falando que a volta para os botões físicos foi muito melhor e eu concordo com isso, né? Já falei lá do vídeo da SF90. Drive, look at the road, and you can feel. We come with a fresh set of eyes with a lot of references from the world of aviation. Olha lá, viu? Eu falei que era aeronáutica. Eu não vi esse vídeo, cara. Falei que era referência aeronáutica, muitos designs They want internos ali. superficial Cara, com inspiration. certeza, In a com helicopter, certeza. you're not going to be styling an interface because it looks groovy. Olha só, It's got to work. muito bacana essa animação aqui do instrumento. O que é isso? É um cronômetro? É um relógio? E uma bússola? Muito bacana, né? Essa mudança de cor, os elementos. It's got to work. It is something that E- is about helping you fly. Por que você precisa de uma bússola numa Ferrari elétrica com uma tela e um GPS? Eu não sei. Eu já fiz azimuth, eu já naveguei. Ó, eu já naveguei na minha vida, tá vendo? Ó, isso aqui é quando eu fiz uma expedição no Chile. Eu usava uma bússola aqui, ó. Isso aqui era 2012, já tinha GPS nessa época. Eu comecei a fazer isso aqui em 2006. Não tinha GPS ainda, né?
Por que você precisa de uma bússola? Eu não You sei. were pushing like crazy. Por que eu tô falando isso? Também não sei. E aí agora eles estão falando em dinâmica, num carro elétrico pesado. Estão tentando captar as emoções de pilotos de Fórmula 1 dirigindo um carro pesado. I'm an old petrolhead. I grew up with the engine making sound, not. E esse cara, ele tá falando... Desculpa, com todo respeito aí ao Henrico. Então, ele cresceu com o motor... deixa eu botar aqui em português para vocês, que aí eu não preciso ficar traduzindo. Então, cresceu com o barulho do motor. And so, thinking about driving a Ferrari Electrica was a bit pouco shocking. chocante, To é really look eletrizante. at. There are three keywords that are Ferrari, Ferrari, Ferrari. The electric platform really allowed us to do some fundamental things that we would otherwise not have been able to do. It's so silent inside the car, but the tão good thing is silencioso also no in interior the do carro. performance mode, then there's this sound that is actually E aí vem um som... that's pretty cool. Nice. And it helps you stay connected with the car. Like there are very new De motor a features combustão. everywhere. Obviously, I mean, an electric. Eu acho que se o cara pegar uma tampa de margarina, prender com um prendedor ali no disco de freio, o barulho vai ser mais legal. Sabe quando você fazia isso na bicicleta? Aí você saía, ou uma latinha, aí você saía e fazia pedalando, né? Eu acho que vai ser mais envolvente do que uma simulação. It feels enormous inside. It feels really, really, Acho que really o primeiro big carro que começou com because esse negócio de there's a simulação de som distinct foi a lack of F10, né? Visual noise. Aí saiu do V10, foi pro V8 Biturbo e entrou um som injetado no sistema de som do carro. E aí, assim, tem um negócio na chave, né? A chave eles transformaram numa espécie de smartphone. Há todo um drama, um teatro ali no mecanismo de acionamento da chave. Né? Permettono di esplorare territori alternativi, favorendo quella che noi chiamiamo cross-fertilization. In molti casi si tratta di Cross-fertilization. O que é um cross-fertilization? Nossa, estão vindo imagens bizarras na minha cabeça agora. Fertilização cruzada, enfim. di qualcosa fuori dall'ordinario, proprio perché si è lasciata al designer la libertà. Eu estou sendo chato, eu sei, eu estou sendo chato. Cara, agora, essa... O que é isso? É uma calota? Será que é uma roda? Essa roda tá muito mais bonita do que aquela pentagrama lá, hein? Tá não? Até combina mais com o estilo do carro, eu acho. Que é horrível. Concepire una forma completamente fuori dagli schemi. There wasn't a single Vocês thing não that tiveram was liberdades designed para desenhar beside muito the essa wheels. forma, It's não. pretty unique. I don't Infelizmente. think there are any other production vehicles that share that E- same dimensions. The good thing about this whole technology, it straight away felt natural. Everything works together in a way that when you experience it, you don't even notice Ou o it. sofá It's com os almost cavalos. I thought there was 4 engines in it, but it's 12. Yeah, 3 per wheel, which is crazy. One controlling 3 the torque, one motores controlling por roda. Um controla o torque, um controla a suspensão. Talvez tenha o mesmo amortecedor magnético. Magnético não, com o motor elétrico lá da Puro Sangue, né? the suspension, and the other one is Is the the steer. Yeah, which is pretty incredible. We E o da deliver an direção. experience E aí that são will 12. make every São 4 amortecedores, 4 na roda e a direção. Dá 9. Tem direção traseira, 10. Talvez sejam 2 atuadores, 11. Cadê o 12º? Motor do limpador de para-brisa. one driving saying, wow, this is a Eu Ferrari. tô muito ácido. Then when we were going Ai, over the meu curve, Deus. how it just continues to stay connected to the ground. That for me is the best part of the technology. The fact that you Então, also know os when caras you have to falando shift, da I think aderência do that's quite carro, unique. que é Center of gravity is very vetorização low. de torque do motor elétrico, ele vai ser infinitamente maior do que um motor a combustão, né, no powertrain completo, né, motor a combustão, transmissão, 4x4, etc. Uma joia preciosa, um relógio valioso. Se for um Apple Watch de titânio, concordo, certo? Entendeu a analogia?
Ela é drive importante Ferrari, aqui. and that's the Isso thing daqui é um they Apple go a Watch. whole new level in a De completely ouro. new category, which is electric vehicles. E qual que é o and preço that's disso aqui? Very respectable. Preço de Apple Watch ou preço de Rolex? Você entende? Preço de Rolex. Não, não. Preço de Patek Philippe, meu amigo. Olha lá, até o... Vuole criticare, però Enfim, io risponderei. vocês entenderam. Vedetela e provatela. Convenhamos. Quando l'avrete- Chega de blá blá blá, velho. E aqui o nosso queridíssimo Montezemolo falando da sua... Isso aqui é o ex-diretor da Ferrari. Esse cara foi o cara que assumiu a Ferrari depois da morte do Enzo, né? Chegou e falou assim, ó, 348, lixo. Aí fez a 355 e depois falou assim, muito pesado e velho, vamos fazer agora tudo de alumínio. E aí veio um monte de... Veio o F-140 depois das mãos desse cara aqui. Vamos ver o que ele acha. Vamos ver em italiano, tá? Vamos ver como é que tá o italiano de vocês. Se dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Se disseram que eu falei, que eu penso, eu vou fazer mal à Ferrari. Ele deve ter alguma parceria com a Ferrari, algum contrato de NDA depois que ele saiu, né? E ele também tem um respeito e uma responsabilidade sendo o CEO aí numa posição pública, né? Numa declaração pública, coisa que eu deveria fazer também. Mas, enfim, eu não sou o Montezemolo, eu sou o Guido Avanti. Então, a risco da destruição de um mito... Spero che si tolga il cavallino almeno da quella vecchia. Che dobbiamo fare con la Cina? Espero que removam o cavalinho. Ó, o Montezemolo não gostou. E aí vocês vão falar, hater de elétrico. Elétrico é o carro do futuro. Tudo bem, mas por que tem que ser excludente? Por que a Ferrari não pode continuar fazendo V8 e V12 e elétricos e a galera compra o que achar melhor? Então você consegue comprar uma Ferrari Lucci por aproximadamente $640 mil. Ou uma Dodge cilindre com um V12 da Ferrari a partir de, na versão coupé, $460 mil. E aí eu te pergunto, não, eu já sei o que vocês vão falar, eu não vou perguntar nada. Não tem dinheiro para comprar e tá opinando numa compra que nunca vai dirigir. Eu falei, de fato, eu não tenho dinheiro para comprar uma Lucci nem uma Dodge cilindre. Tenho muitas outras prioridades na minha vida para eu acessar o mercado de luxo. E aqui tá a palavra, luxo, certo? Você dirigir uma Ferrari icônica, de produção limitada, que salva os golfinhos na Groenlândia e custa o quê? Um terço a mais, né? Não, metade a mais do que uma Dodge cilindre, pode ser benéfico para a sua imagem no mundo, porque as pessoas vão ver você dirigindo esse carro. Você entende? Isso é uma parte do luxo e um dos motivos pelo quais todas as marcas de supercarro começaram a vender, expandir o seu mercado depois da invenção do Instagram. O Instagram mudou o mundo, que goste você ou não, inclusive o mundo dos carros. Então, assim, pode ser que isso aqui venda pra caralho e dê lucro para a Ferrari. Ah, não. Não. Porque depois do lançamento desse carro, a Ferrari, o valor de mercado da Ferrari, das suas ações, caiu quanto? 3 bilhões? 3 bilhões depois do anúncio da Lucci. Ah, mas não é o aço... e talvez aqui esteja a grande questão que eu já venho falando há muito tempo. A maioria das marcas hoje está meio que perdida nessa briga de mercados, legislações europeia, americana, chinesa, etc. Brasil não é nada, né? Nesse mercado, né? Eles estão meio perdendo. Então você vê assim a Jaguar derretendo, você vê
a BMW derretendo tudo que ela vem fazendo aí há quase um século. Já ultrapassou 13 bilhões de euros. Ah, já ultrapassou 13? A Ferrari então está despencando depois do anúncio disso agora. Você entende? E aí que vem a questão, porque hoje essas empresas, essas marcas, elas são grandes conglomerados empresariais geridos por uma lógica de mercado. Isso pode ser muito ruim se você não tiver um CEO ali na cabeça mandando de cima para baixo, você entende? Quando você contrata um cara de mercado que vem e fala que ele era entusiasta de carros e vibração e fala com o mesmo entusiasmo sobre um carro elétrico, parece que ele não entende isso aqui, certo? Existe uma desconexão muito grande entre esses dois mundos. Ou seja, é só marketing, é só imagem. E aí esses caras, 5 anos depois, eles mudam de empresa, o cara sai da Ferrari e vai, sei lá, para a BASF, você entende? E é isso, a carreira do cara é isso. Só que o estrago que o cara fez na marca, e existem vários casos disso aí nos últimos 10 anos, assim, de CEOs que entram, não são do ramo e destroem o negócio, né? Ou mudam completamente, existem casos também de marcas que foram renovadas, etc, tal. Mas não é o caso aqui, é o caso da Toyota. Mas qual que é a pegada? A Toyota é o filho do cara, velho. É o que o Toyota, o cara compete, entendeu? Ele pegou o carrinho dele lá, o K-Car de negócio, e fez um 4x4 de competição. Você entende? Isso é entusiasmo, meu amigo. Entendeu? E aí assim, eu termino nessa visão desesperadora. Será que os adjetivos estão certos? Do Montezemolo aqui, em relação ao que os caras fizeram com a marca, velho. Entende? Entende você pegar uma obra do J.R.R. Tolkien, investir 2 bilhões e fabricar um enlatado de streaming, né? Utilizando nomes importantes como Fëanor, Galadriel, Celebrimbor, né? Que foi o cara que forjou os anéis e faz aquela patota daquele negócio em cima do nome da marca Senhor dos Anéis, você entende? É mais ou menos isso que a gente está vendo aqui, né? Então se apoderam de uma marca e produzem um novo produto que não tem nada a ver com o original. Durmam com esse barulho e considerem se inscrever neste canal. Cavalheiros, o rei está nu.